graça e a paz, amados irmãos. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa aula é Vivendo na Família de Deus. O nosso texto básico é 1 João, capítulo 3, do 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Você sabe que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Vamos orar? Santo e eterno Deus, graça te damos, ó Pai, por mais um dia na tua presença. Pai Santo, queremos te apresentar essa aula, meu Pai, esse estudo, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai, e que possamos, ó Pai, entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, como eu disse, não é? Vivendo na família de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler vem retratar, não é, o amor que Deus ele tem para conosco, né? O amor de Deus que é incomparável. O amor de Deus que nos amou, mesmo que eu e você não merecesse. Em 1 João 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a gente podemos ver aí que para que eu e você vivamos, né, na família de Deus, é necessário termos um relacionamento sincero com o nosso Deus. É necessário, né, reconhecer o seu amor. É necessário entendermos o sacrifício que ele fez por mim e por você. Como ele diz, né, ele mandou o seu Filho Jesus para nos resgatar das trevas, para nos dar uma nova oportunidade, porque nós estávamos condenados à morte eterna. E o nosso Deus, ele não olhou se eu merecia, se você merecia, não, para poder nos ajudar, não, para nos resgatar, não. Ele nos amou. Então, o amor de Deus, ele é tão incomparável, irmão, tão incomparável, que é capaz de transformar a minha vida, que é capaz de transformar a tua vida. O amor de Deus, ele é tão incomparável, que é capaz de perdoar os meus pecados, que é capaz de perdoar os teus pecados também. O amor de Deus, irmãos, ele é incomparável, não é? E através do sacrifício de Jesus Cristo, ele alcançou a minha vida e a tua vida. E ainda fez muito mais ainda por nós. Ainda nos deu a salvação.
ele nos deu a salvação. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. Então, é necessário, né, para que a gente possa viver nessa comunidade cristã, na família de Deus, eu reconhecer esse grande amor que Deus, ele tem por mim e por você também. E como é bom a gente estar numa família em saber que nós fomos e somos amados por Deus, não é? E esse sacrifício nos alcançou. E a gente pode ver também, né, para que a gente possa continuar nessa família de Deus, ele também nos deu muitos exemplos através da sua palavra, muitos ensinamentos, né? Um dos ensinamentos que é muito importante, que ele nos deixou, foi que nós devemos amarmos uns aos outros. A Bíblia diz, aqui segundo o nosso estudo, em João 13, versículo 34, que ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é um desafio que o nosso Deus, ele deixou para que eu e você possamos cumprir, que é amarmos uns aos outros. Desafio? Sim, desafio, irmãos. Porque é muito bom e muito fácil a gente amar, geralmente, quem gosta da gente. É muito fácil a gente amar quem faz o bem pra gente. É muito fácil a gente amar quem não nos persegue. Mas como é difícil a gente amar, não é? Aquele que nos maltrata, aqueles que nos ofendem, não é verdade? É muito difícil. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E como foi que Deus nos amou? Ele nos amou sem olhar se eu e você merecia alguma coisa ou não. Assim como Ele quer que eu ame o meu irmão, independente se meu irmão ele é bom para mim ou não, se ele me faz o bem ou o mal, eu tenho que amar o meu irmão em Cristo. Assim ele também nos ensina a perdoar. Se meu irmão me ofendeu, ele me ensina a perdoar, assim como eu também muitas vezes faço coisas erradas, né, que não agrada a Deus. O que é que eu faço? Eu não peço perdão a Deus, eu não vou, eu não me arrependo dos meus pecados. E não é tão bom quando a gente é perdoado, que a gente sente paz no nosso coração e a gente sente que Deus nos perdoou. E por que não perdoar o nosso irmão que nos ofendeu, que às vezes nos maltratou, ou às vezes nos trata com indiferença? Deus nos ensina a perdoar. E essa é uma forma de demonstrar o amor de Deus através do nosso perdão, né? Perdoando o nosso irmão. E isso, por isso que eu disse, é um amor incondicional, o amor do nosso Deus. E é esse amor que Ele quer que eu e você vivencie todos os dias na família de Deus, não é? Esse amor ágape, que é um amor incondicional, que não precisa você fazer alguma coisa para que Ele te ame. Ele te ama do jeito que você é, tá? Você não precisa, não foi você que escolheu ser amado por Deus, não. Ele te escolheu, então Ele te ama, assim como Ele quer que eu também, você, ame o nosso irmão, né? De maneira incondicional. Se ele faz o bem ou não, eu preciso amá-lo. Então, esse é uma das nossas responsabilidades como cristão. Então, para viver na família cristã, eu preciso também assumir responsabilidade. Uma das nossas responsabilidades, além de amarmos os nossos irmãos, né, de perdoar, eu preciso também, né, buscar a santidade, porque o nosso Deus é santo, né? O nosso Deus é santo, e aí eu preciso a cada dia estar buscando ter uma vida de santidade diante do nosso Deus. Como assim? Eu preciso cada dia estar refletindo na palavra de Deus, né? Procurando aprender a sua palavra, procurando entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu preciso estar buscando a Deus através da oração.
Eu preciso estar adorando a Deus através dos louvores. Eu preciso estar colocando em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido, porque não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ouvir e eu não colocar em prática no meu dia a dia a fazer a vontade do Senhor. Veja o que diz em 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Vamos ver o que é que diz. 1 Pedro, capítulo 1, do 14 ao 16. Diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, tá aí. Eu preciso ser santo, me santificar cada vez mais. Então, eu preciso lutar contra os meus desejos carnais e não me deixar amoldar os nossos comportamentos. Antigamente, estávamos afastados da presença do Senhor e éramos desobedientes à sua palavra, fazíamos tudo errado, né? E hoje nós somos uma nova criatura. Então precisamos fazer a diferença, não é? Até porque a sociedade hoje, infelizmente, né, nos impõe uma situação muito difícil. Há uma inversão de valores. O errado muitas vezes se torna certo e o certo se torna errado para a sociedade. Para isso, precisamos ter firmeza na palavra do Senhor. Precisamos conhecer o que é que Deus quer da minha vida. Como é que eu posso fazer a diferença nessa sociedade? Como é que eu posso fazer a diferença nesse mundo que eu estou vivendo hoje? Então, como servos do Senhor, vivendo na família de Deus, eu preciso todo dia praticar boas ações. Eu preciso todos os dias ler a palavra do Senhor, colocar em prática tudo que eu estou aprendendo, para que a mudança comece a partir de mim, da minha vida. Por isso, Efésios 5:1 diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, precisamos imitar a Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele veio aqui, ele passou por todos os sofrimentos, por todas as dificuldades que eu e você passam. Mas ele venceu e eu e você também podemos vencer. Se nós imitarmos a Cristo, nós seremos vencedores. E ele nos ensinou a amar, a perdoar. Ele nos ensinou a estender as mãos para aqueles que estão precisando. Ele nos ensinou a fazer o bem. E é isso que ele espera de mim e de você na família cristã. Então, o nosso exemplo começa dentro da nossa família cristã. Não é a partir com os nossos irmãos em Cristo. A partir da nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo, é que iremos fazer a diferença lá fora. É que iremos fazer a diferença em nossa sociedade. Então, fica aí essa palavra do Senhor como ensinamento para a minha vida e para a tua vida também. Porque é necessário fazermos a diferença. É necessário amarmos uns aos outros. O amor é a base de tudo. Sem o amor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Que Deus te abençoe. Amém?